Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Estava vendo ali essa propaganda da Terra Santa. O lugar abençoado. Lugar abençoado. Se você ainda não teve a oportunidade de ir, vá. Eu sei que é uma viagem cara, né? Mas divide aí, o Gilberto divide 300 prestações para você poder ter a oportunidade de conhecer. Aliás, um grande abraço ao meu querido amigo Gilberto, da Obra de Maria. Um homem que tem a experiência de Pentecostes mais uma vez, me fez ter contato com um ser humano incrível. Como esse homem é aberto à ação de Deus. É bom, não é? Eu sempre digo isso, que toda vez que nós temos a oportunidade de encontrar pessoas... Eu tinha uma implicância dele, gente, é impressionante isso, né? Tinha implicância dele assim, sem motivo. E foi um presente que Deus me deu há 2 anos atrás, de conhecê-lo, de estar com ele. E para mim virou uma lição. Conhecer o Gilberto, o coração dele, a obra que Deus suscitou no coração desse homem, né? Eu fico muito grato a Deus, muito grato mesmo de ter vencido o meu preconceito em relação a ele, que eu não sei porquê. Porque a vida é assim, né? Às vezes você tem antipatia, você tem simpatia, né? Você não sabe por quê. Simpatia, né? Não. Como é que chama isso? Não é simpatia só, é empatia. Simpatia é outra coisa, né? Não, a pessoa é simpática, ela me é simpática. O Cristian agora tá fazendo meu superego aqui. Gente, no dia 12, próxima quarta-feira, já deixei um programa gravado, viu? Vai ser inédito, com uma participação especialíssima do meu querido amigo Eugênio Jorge. Então, na quarta-feira, eu estarei aqui à noite na Canção Nova, com o programa Direção Espiritual. Mas às 15h30, eu estarei lá no Centro de Eventos Cláudio Mota, em Borba, lá no estado do Amazonas. Estarei longe. Então, às 15h30, em Borba, no Centro de Eventos Cláudio Mota. No outro dia, no dia 13, eu estarei em Manaus. Minha querida Manaus, tô com a língua embolada hoje, eu acho que é a gripe ainda que não foi embora. O lugar onde vai ser o evento chama-se Dulcila Festas e Convenções, em Manaus, a partir das 21 horas. Você que é de Manaus e região é convidado a estar conosco, então, no dia 13 de junho, a partir das 21 horas, com o show Estou Aqui, lá no Dulcila Festas e Convenções. Dia 17 de junho, estarei em Campina Grande, lá no Parque do Povo, participando do maior São João do Brasil. Você já foi, João? Cristian? Do mundo, né? Não é do Brasil, não, é do mundo. Imagina o que vai ser essa festa, porque estar em Campina Grande sempre é especial. Imagina, de graça para o povo, lá na Praça do Povo, ter a oportunidade de encontrar o povo querido da Paraíba. Então programe-se. A gente sabe que é um dia de semana, mas você pode, com antecedência, se programar para estar conosco lá. Dia 17 de junho, a partir das 24 horas, a partir das 21... É a febre. A partir das 21 horas, no Parque do Povo, em Campina Grande. E no dia 29 de junho eu estarei em Estreito, no Maranhão, no estádio municipal da cidade, a partir das 21 horas. Ficamos sabendo que o nosso site www.lojasacra.com.br está bombando, né? Muito obrigado vocês que estão acessando, que estão conhecendo e divulgando, né? Porque é bom assim. É no boca a boca que a gente vai fazendo um projeto dá certo. Já que a gente não tem recurso para divulgar de maneira mais ampla, né? É a coleguinha que vai nos ajudando a tornar conhecido o trabalho. Tem uma pessoa que escreveu aqui, eu achei muito interessante a colocação dela, né? E eu sei que deve ser um momento muito difícil. Ela diz assim: Padre, eu gostaria muito que o senhor respondesse uma questão que eu tenho comigo. Quero saber se Deus perdoa uma mulher por ela ter feito um aborto no início da gravidez, com menos de 1 mês de gestação, e depois ter se arrependido profundamente e confessado ao padre o seu erro. Deus pode atingir
os filhos que essa pessoa já tem, ou aqueles que ainda hão de vir, como uma forma de castigo ou condenação pelo aborto cometido? Que Deus o abençoe sempre, Padre Antônio. Antônia, eu fiz questão de ler o seu e-mail porque é muito comum as pessoas acreditarem nessa punição divina, né? Ou até mesmo numa espécie de maldição que Deus lança sobre aquela pessoa por causa de um erro grave cometido. Minha filha, nós acreditamos na misericórdia. E a igreja nos ensina que toda vez que nós nos arrependemos de um pecado, confessamos este pecado e realizamos aquela penitência que o Padre nos dá, que a gente sabe que a penitência, ela está diretamente associada ao erro cometido, para não ser mágica. Então, eu roubei isso daqui, Padre. Tudo bem, você vai e devolve isso daqui. É uma maneira que eu tenho de me reconciliar com o erro. Como eu não tenho como devolver a vida a um filho que eu matei no meu ventre, porque o aborto é isso, minha gente. A gente sabe que o discurso, às vezes, tenta nos livrar dessa palavra terrível, mas é isso que acontece. Quando uma mulher decide interromper a vida de uma criança no ventre, ela não está fazendo outra coisa senão matando. É matar, é um ser vivo. Essa história que o corpo pertence à mulher, o corpo pertence, mas ali é uma vida à parte. Está sendo gestada a partir daquela mulher, mas já é um outro ser. É cometer assassinato, sim, não tem outro nome para isso. Não vou entrar no mérito da questão, das discussões dos dias de hoje, mas toda vez que nós nos deparamos com alguém que passou pela experiência do aborto, o próprio movimento do tempo vai fazendo essa pessoa a ter, né, um posicionamento diante desse fato, que pode variar entre uma natural absolvição, ou então um processo de culpa inconsciente que é terrível. Antônio, o que seria essa maldição que nós podemos atrair a partir dos erros que nós cometemos? É Deus que nos envia? Não. É um fruto do nosso pecado mesmo. Quando não reconciliado, porque às vezes confessar o pecado e receber a absolvição do Padre não é o suficiente para que este pecado seja absolvido por nós. Já recebemos a absolvição do Padre, que representa a Deus, nós acreditamos nesse sacramento, nós acreditamos no ministério sacerdotal do Padre e nós acreditamos no sacramento da reconciliação. Mas agora há uma dimensão humana, Antônia, que a gente não pode negar. Nem sempre o ser humano que recebeu a absolvição divina por meio do Padre se absolve do erro cometido. Por causa da gravidade. É como você matar uma pessoa. Eu acredito que aquele que comete um assassinato, ele vai ser sempre assombrado. Eu não estou falando de assombração não, viu? Estou usando o termo, mas não é para remeter a essa assombração que às vezes nós ficamos, que faz parte do imaginário popular, não. Quando eu falo assombrar, é a gente colocar sombra, né? Um fato que me assombra, isto é, um fato que retira a minha luz, que vai me colocar sempre numa perspectiva de penumbra, e aí toda a metáfora da dificuldade de caminhar no escuro. Então um fato, um erro que um dia eu cometi, e que vai ser um fator de eu vou ficar perseguido por aquele acontecimento. Nós tivemos 2 casos, 2 crimes hediondos no Brasil nos últimos 2 meses. Aquela dentista que foi assassinada em São Bernardo do Campo, que foi queimada brutalmente, né, pelos criminosos, porque
ela não tinha dinheiro, porque ela só tinha R$30 na conta. E esse dentista de São José dos Campos, que nós acompanhamos, eu particularmente acompanhei o sofrimento da família pela televisão, eu não os conheço, mas vi ainda no domingo a mãe dizendo que estava muito confiante na recuperação dele, e ontem ele faleceu, que morreu nas mesmas condições. É interessante, é cruel, né? É mais do que um crime, é um crime com requinte de crueldade. A violência no Brasil, ela está nos assustando muito por isso, porque deixou de ser, fui lá, roubou, e ele foi lá, roubou, ele foi lá e matou. Não, hoje tem uma crueldade em torno do acontecimento. Enfim, é possível que essa pessoa hoje esteja tão mergulhada no banditismo, que esteja tão mergulhada na própria crueldade, que isso não venha assombrá-la, que não venha provocar sombra sobre ela. Mas será que o próprio movimento do tempo, minha gente, não vai fazer com que este crime se torne um fardo, uma espécie de maldição, que essa criatura vai carregar pelo resto da vida? A maldição seria um peso que jamais poderia ser retirado das costas, ou da consciência, que vai definitivamente nos impossibilitar da realização para a qual nós nascemos. Quando uma mulher comete um aborto, a maior dificuldade dela vai ser justamente reharmonizar a sua consciência com aquilo que aconteceu. É interessante, né, que a proposta cristã, ela fala o tempo todo do valor da vida. Isso nós aprendemos também com outras culturas, né? Isso não é só cristão. O valor do outro, né? O valor da pessoa do outro. Como isso tem sido negligenciado nos dias de hoje. Matar tem sido tão comum. Agora, o que a gente faz com aquele que a gente matou? Eu não sei, eu não sou um criminoso, né? Mas aquele que um dia passou pela experiência de tirar a vida de alguém, como que ele experimenta ser ele depois de tudo isso acontecido? Essa semana também, né, ajudei a divulgar um site que teve uma iniciativa de um rapaz lá em Juiz de Fora, www.nãofoiacidente.com.br .org? www.nãofoiacidente.org.